Olá pessoal, meu nome é Ibrahim Massarella, estou aqui para falar um pouco hoje de ressonância no infarto, dentro desse programa trazido pela diretoria do Departamento de Imagem Cardiovascular. Eu quero de uma maneira muito especial fazer um agradecimento aos vice-presidentes do Departamento de Imagem, de Ressonância e de Tomografia, o Clério e o Tiago, especialmente ao Tiago que me ajudou bastante na seleção desse material. Nós vamos conversar hoje sobre um artigo que saiu em junho de 2016 no Circulation Cardiovascular Imaging, que busca analisar fatores que mostram pacientes de alto risco que mostraram alguma alteração em ressonância e depois tiveram um infarto com supra. O título do artigo é Identificação de pacientes de alto risco após infarto agudo no miocárdio com elevação do segmento ST, comparação entre dados angiográficos e parâmetros de ressonância. Os autores começam elaborando sobre a mortalidade de infarto nas últimas décadas, dizendo que nós tivemos uma grande redução quando da introdução das unidades coronárias, que foi ainda maior com o advento da terapia trombolítica. A partir do momento que nós começamos a abrir as artérias, a mortalidade caiu dramaticamente e isso foi beneficiado pelo nosso aprendizado em termos de logística de transporte e disponibilização do tratamento. Por outro lado, eles comentam que essa mortalidade está relativamente estável nos últimos anos. E dados que não são exatamente do artigo, mas daqui de São Paulo, da rede de infarto, mostram que a mortalidade hospitalar ficou ao redor de 5%, que são números bem aceitáveis. Mas eles podem chegar a 7% no final do primeiro mês e a 15% ao término de um ano. Isso pode acontecer por alguns motivos, e os autores acreditam que esses motivos possam ser observados através da identificação do no reflow e da lesão de microcirculação. Começando pelo no reflow, que é visto assim na coronariografia, são dicas de que, embora aberta, aquela artéria não está promovendo perfusão efetiva das células miocárdicas doentes, das células miocárdicas isquêmicas. Isso pode ser visto através de três parâmetros: o parâmetro de contrastação do miocárdio, myocardial blush, a contagem do número de frames, o número de quadros necessários entre o momento que o intervencionista injeta contraste no catéter até ele chegar no miocárdio, o time frame count, e pela estimativa da qualidade da opacificação nos segmentos distais ao da lesão tratada, o chamado flow grade. Nós chamamos de time myocardial blush, time frame count, time flow grade, porque são parâmetros estabelecidos pelo grupo do time ao longo das muitas publicações que eles fizeram em relação ao infarto do miocárdio. Já a ressonância magnética identifica o outro parâmetro, a lesão de microcirculação. Nós, ao realizarmos ressonância para avaliar a perfusão, injetamos gadolínio, contraste paramagnético, que opacifica as regiões que são efetivamente irrigadas e que apresentam a integridade de membrana celular e que não apresentam células lesadas. No caso de pacientes que tiveram infarto, mas também apresentam lesão de microcirculação, ou seja, que a reperfusão não foi tão efetiva, pode existir, como mostra essa imagem de um infarto inferior, uma ausência de perfusão naquela parede relacionada ao infarto, na parede infartada. Isso é o que caracteriza a lesão de microcirculação pela ressonância. Os autores dizem que o fenômeno de no reflow pode estar presente em número variável, dependendo da forma como eu analiso esse parâmetro. Se eu combinar os três, por exemplo, posso ter variações de 5% a 50%. Já pela ressonância, costuma-se encontrar algum grau de lesão de microcirculação em mais da metade dos casos de infarto com supradesnivelamento de segmento ST. Daí surgiu a questão: será que os dois fenômenos veem a mesma coisa, têm o mesmo tipo de informação? Será que um é mais potente que o outro? E descobrir essa diferença foi o objetivo desses autores, ou seja, comparar a prevalência e o impacto do no reflow pela angiografia e da lesão de microcirculação pela ressonância magnética para avaliar a informação prognóstica nestes pacientes que apresentam infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e que foram submetidos à reperfusão com sucesso. Lógico, porque se não conseguiu abrir a artéria, nenhuma dessas comparações faz sentido. Então, é nesse subgrupo que eles vão abordar. Para fazer isso, eles realizaram esse trabalho unicêntrico, prospectivo, que incluiu pacientes tratados com sucesso nas primeiras 12 horas de evolução do infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes apresentavam quadro característico, foram submetidos ao implante de stent e aí foram incluídos no trabalho. Os critérios de inclusão e exclusão são aqueles habitualmente vistos em trabalhos desse tipo, mas um deles chama atenção. Eles só incluíram pacientes
com fração de ejeção acima de 35. Então nós não estamos falando dos casos mais graves, mas daqueles casos que tinham uma fração de ejeção, no máximo, moderadamente comprometida. Claro que as avaliações relativas ao miocárdio blush, os critérios angiográficos eram feitos no momento do tratamento da artéria relacionada ao infarto. Já a ressonância era realizada em algum momento entre o segundo e o quinto dia de evolução após o infarto. Eles registraram os pacientes em relação à prevalência ou ocorrência de eventos adversos maiores, fosse morte de qualquer causa, morte de causa cardíaca, infarto não fatal, revascularização da lesão-alvo, ou seja, aquela que provocou o infarto, revascularização não planejada, hospitalização por insuficiência cardíaca ou a necessidade de um implante de cardioversor ou desfibrilador por uma evolução menos favorável desse paciente. A intervenção em relação a abrir artéria, com implante de stent, tratamento antiplaquetário, era feito da maneira habitual em que o operador se sentisse mais à vontade, e eles caracterizavam as alterações no reflow, fundamentalmente através do time 2, fluxo de time menor que 2, desde que não houvesse embolização distal, ou se aquele myocardial blush era também reduzido, mesmo que os pacientes apresentassem o fluxo time 3. Já as análises de ressonância eram feitas em imagens parecidas com essa. Nós vemos dinamicamente a perfusão, ao lado a contratilidade. Eles analisavam a presença de edema, esse é um caso da nossa experiência, feito muito precocemente pós-infarto. Existe aqui uma resistência de edema. E notem aqui a lesão de microcirculação em uma dessas imagens dinâmicas aqui parada, e nós vemos a ausência de contraste que mostra a lesão de microcirculação. Os autores também viam a presença de realce precoce e realce tardio, realce que indica a ausência de viabilidade ou presença de fibrose naquelas regiões onde ele se encontra. Essas imagens, os autores fizeram em equipamento de 1,5 Tesla, com bobina dedicada de 5 elementos, com dose de contraste e realização do realce conforme habitual, mas eles faziam as quantificações de uma maneira objetiva, eles chamavam de semi-quantitativas. Eles planimetravam a área, tanto de ausência de perfusão como de realce, mas essa planimetria era feita pelo médico, consequentemente não era 100% objetiva, existia um papel aí do operador, da própria experiência do operador. A análise estatística, eu quero destacar que eles procuraram descobrir se a distribuição dessas variáveis eram normais ou não, fizeram as curvas de sobrevida conforme habitual e selecionaram para análise multivariada aqueles itens que, ao se fazer análise univariável, apresentavam P menor que 0,10. Aí vamos para os resultados então. No período em que eles realizaram esse trabalho, eles chegaram a considerar 248 pacientes. Pelos diversos critérios de exclusão, chegaram a 88, 2 dos quais não chegaram à análise final, porque tinham imagens de qualidade não satisfatória. Todos esses 88 pacientes, porém, tinham um período de acompanhamento de pelo menos 6 meses, e mais de um terço deles com um follow-up de 196 dias. Em relação à distribuição das características demográficas, que está aqui nessa tabela, chama mais atenção a tendência à obesidade desses pacientes, o fato de uma quase metade tinha sintomas antes do infarto, os outros critérios mais ou menos dentro daquilo que se espera para um trabalho que trata de pacientes com infarto agudo do miocárdio, chamando a atenção apenas que muitos ex-tabagistas, menor número de tabagistas, como uma tendência da sociedade atual. Os resultados mostravam também que nós tínhamos 58 pacientes com lesão de microcirculação e 38 com no reflow. Eles obedeciam à distribuição dessa tabela, eu procurei destacar aqui no texto os itens mais importantes. Então, por exemplo, quando havia lesão de microcirculação, havia um pior prognóstico. O pró-BNP era mais elevado, a glicemia era mais elevada, isso não era tão verdade quando existia no reflow. Também quando existia lesão de microcirculação, a área de infarto fosse medida pela troponina T, fosse medida pela própria área de realce, era muito maior do que quando não existia lesão de microcirculação. Já o no reflow não teve um poder tão grande de discriminação. Existia uma diferença em relação à troponina T, mas não em relação à área de realce. Notem também que fração de ejeção e volume sistólico final eram maiores nos pacientes com lesão de microcirculação. E os pacientes no reflow não tinham essa diferença tão marcada. Já o miocárdio que foi salvo, ou seja, a diferença entre a área de edema e a área de realce, era muito maior nos pacientes que não tinham lesão de microcirculação, ou seja, tinha lesão de microcirculação pela ressonância, o prognóstico era pior, menos miocárdio era salvo. Consequentemente, como mostram esses gráficos, existia uma maior mortalidade, uma maior incidência de eventos adversos
nos pacientes que apresentavam lesão de microcirculação, linhas vermelhas, aqui nesse gráfico da esquerda, quando comparado aos que não tinham lesão de microcirculação, aqui na linha verde. Vejam que o poder de discriminação dos pacientes em relação a ter ou não no reflow era menor, embora também existisse uma diferença. Quem tinha no reflow tinha um prognóstico pior, mas não tão ruim assim. E quando nós juntamos os dados, ou quando os autores juntaram os dados entre lesão de microcirculação e no reflow, o que se viu é que aqueles que não tinham lesão de microcirculação evoluíam bem. Já os que tinham lesão de microcirculação, tivessem ou não no reflow, quando existia lesão de microcirculação, sem lesão no reflow, a linha vermelha. Quando existiam as duas coisas, lesão de microcirculação e no reflow, aqui a linha azul, a evolução era ruim, ou seja, a grande diferença foi dada pela lesão de microcirculação e não pelo no reflow visto pela angiografia. Quando eles fizeram aquela análise, passaram da univariada para multivariável, o que eles encontraram foi que os preditores independentes de sobrevida livre de eventos foram o tempo de isquemia, ou seja, o tempo necessário para tratar esse paciente, e a presença de lesão de microcirculação, sendo esta, como mostra o texto, mais poderosa no sentido de discriminar casos mais e menos graves. E por fim, os autores chamam a atenção para o fato de que ter ou não lesão de microcirculação implicava até em ter mais revascularização da lesão-alvo. Isso pode chamar a atenção. Então eles mesmos especulam mais para frente na discussão que eles acreditam que nesses casos, quando existia lesão de microcirculação, existe um menor consumo do miocárdio, menor movimentação do coração, o fluxo diminui para lá, e isso poderia facilitar a incidência da reestenose. Isso é uma especulação, mais trabalhos serão necessários para descobrir se isso efetivamente existe e qual o motivo pelo qual esses pacientes têm mais reestenose. O fato é que ter lesão de microcirculação implicava em ter prognóstico pior. Tudo que eu vou mostrar nesse slide está relacionado a pacientes que tinham lesão de microcirculação. Então, por exemplo, foi um forte preditor de revascularização da lesão-alvo, como nós acabamos de ver. O único caso de trombose pós-estente estava nesse subgrupo de pacientes. 3 pacientes com lesão de microcirculação acabaram precisando de implante de cardioversor desfibrilador por disfunção ventricular esquerda consequente a um infarto. Já um paciente que apresentou ruptura de papilar, que acabou indo para a correção cirúrgica, mas que depois precisou de um implante de circulação assistida artificial, também apresentava lesão de microcirculação. Essa é a grande mensagem que o trabalho mostra. E na discussão eles dizem que ele foi de fato o mais forte preditor de evento. Embora o que se sabe é que o fenômeno de no reflow pode ser mais transitório. Então talvez por isso o poder tenha sido menor. Explico. Como o no reflow era feito no momento da angiografia, já a ressonância que era feita no segundo ou terceiro dia que avaliava a lesão de microcirculação, talvez os eventos transitórios ali do no reflow tivessem desaparecido. Essa especulação que os autores trazem. E que o fato é que pacientes, mesmo que tivessem no reflow, mas se não tivessem lesão de microcirculação, eles melhoravam. E isso era um fator de preditor, independentemente, inclusive, das alterações encontradas no time. Como eu disse, eu vou trazer 2 casos da nossa experiência do Dante para ilustrar essa coisa da lesão de microcirculação. Esse é um paciente que apresentava um infarto agudo do miocárdio de parede anterior, que na avaliação inicial mostrava já uma disfunção acentuada com formação de trombo intracavitário e que mostrava, eu até tenho aqui a imagem parada, mas a imagem dinâmica também permite ver, uma lesão de microcirculação em toda a região tratada, essa imagem de perfusão em repouso. Uma extensa área de realce tardio. Quando ele voltou um ano depois para avaliação, como ele havia sido anticoagulado, o trombo foi sendo reduzido, mas persistia a área de extensão da discinesia, persistiam os defeitos de contração, ou seja, um caso que evoluiu com fração de ejeção persistentemente baixa e evoluiu com insuficiência cardíaca. Notem a diferença em relação ao nosso segundo caso. Um caso que chegou também precocemente, apresentava uma hipocinesia até difusa, um hipertenso, mas mais acentuada um pouco na parede anterior, que era a parede infartada. Nós vemos aqui uma perfusão absolutamente preservada, sem nenhum tipo de defeito persistente que pudesse sugerir lesão de microcirculação, e aqui nós vemos a ausência de realce. E no ano seguinte, quando esse paciente voltou para o controle, ele teve uma restituição completa da contratilidade, com alguma alteração da sinergia de contração, mas teve uma excelente recuperação da contratilidade, praticamente normalizando a fração de ejeção. Nós temos uma experiência dessa no Dante Pazzanese, de alguns casos em que nós temos aqui em vermelho quem tinha apenas realce tardio, a azul quem tem lesão de microcirculação e a linha verde combina as duas coisas.
Essa é uma curva de sobrevida livre de eventos. Notem que quando existe lesão de microcirculação e realce tardio, o prognóstico dos pacientes é pior. O gráfico da direita mostra a fração de ejeção, que era significativamente menor nesse subgrupo, quando existia tanto nos pacientes que tinham apenas realce tardio, como os que tinham lesão de microcirculação isoladamente. Essa fração de ejeção era parecida, embora comprometida. O valor aqui de referência é 44, para quem não estiver conseguindo enxergar. E aqui nós temos um valor bem mais baixo, de 38, quando os dois fatores estavam associados. Como mensagem final, gostaria de dizer que a ressonância mostra anatomia, mostra função contrátil após o infarto, revela a presença de edema, dá uma ideia do miocárdio que a gente pode salvar, principalmente quando feita mais precocemente. Pode ser utilizado também provas detectoras de isquemia, que nós não tivemos oportunidade de falar aqui, mas você pode usar provas provocadoras de isquemia para identificar a defeito de perfusão sob estresse, tanto na área infartada ou ao redor da área infartada, como à distância. Nós precisamos da ressonância para definir a fibrose miocárdica, ela é muito precisa, muito exata nesse sentido. Pode também ter o potencial de demonstrar fibrose intersticial, esse é o tema de outras apresentações dessa série do DIC, mas a mensagem que eu acho que é relativamente pouco lembrada é que ela mostra lesão de microcirculação, que junto com a identificação de realce miocárdico são importantes fatores preditores de evento. Caso você seja clínico, esteja manejando um paciente infartado, lembre-se de usar a ressonância, principalmente quando o caso não estiver evoluindo da maneira esperada, ou quando foi feita a reperfusão, se esperaria uma grande recuperação da contratividade ventricular. A ressonância pode lhe ajudar a descobrir por que é que esse ventrículo não se recuperou tão bem, por que é que a evolução não foi aquela que se esperava. A ressonância é uma ferramenta útil, que não usa radiação ionizante, é muito segura e que pode dar muitas informações na sua prática clínica. Quero agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, obrigado ao DIC por dar essa oportunidade. Até a próxima.